E depois da propaganda eleitoral obrigatória, estamos de volta com o Jornal do Piauí, aqui pela TV Cidade Verde, para trazer informação a respeito desse caso, minha gente. Uma criança grávida pela segunda vez, porque em menos de um ano ela foi vítima de estupro 2 vezes. As 2 gravidezes resultaram dessa violência. É um caso absurdo que envolve essa garota de 11 anos. Ela é moradora aqui de Teresina, da zona rural de Teresina, voltou para a casa dos pais e foi vítima dessa violência mais uma vez. Agora um desafio para as autoridades, para a prefeitura através dos abrigos, para todo mundo, inclusive a justiça. O que fazer para proteger essa criança nessa fase de segunda gravidez? Acompanhe na reportagem de Tiago Melo. O exame realizado na maternidade Dona Evangelina Rosa constatou o feto de 10 semanas no ventre da criança. A mãe tem 11 anos de idade e foi encaminhada ao médico por apresentar comportamento incomum no abrigo onde estava. A educadora do abrigo percebeu que ela estava arredia, que ela estava sem se alimentar. Foi feito uns exames, para saber o que ela tinha. E aí a médica aconselhou trazer ela para Teresina para fazer um exame de gravidez. A educadora falou com o conselho tutelar e a gente foi. Eu estava no plantão na sexta-feira, porque esse caso é acompanhado por outra conselheira, e aí no meu plantão eu levei ela até a maternidade e lá foi constatado que ela estava com 10 semanas e 1 dia. O estupro teria ocorrido em junho no bairro Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina, quando a vítima estava na casa da avó paterna, onde morava com o pai, que é pedreiro. Ainda na sexta-feira, a vítima revelou o autor do estupro, um vizinho dela. O homem, um ex-presidiário, se apresentou à conselheira tutelar. Teria confessado o ato e se disposto a assumir a criança. A polícia foi comunicada de imediato, mas ele não foi preso. Na hora que a gente chegou à noite, o Conselho Tutelar e a Gerência de Direitos para pegar a garota, o abusador estava lá. Ele estava lá e disse que era ele, que ele tinha tido relação sexual com ela e que ele estava pronto para assumir. Só que a gente ligou para uma guarnição naquele momento, contei a situação e ele disse que como já tinha saído do flagrante, ele tinha que se apresentar por conta própria. E aí eles não podiam levar ele para a delegacia. Agora ele disse que não vai mais assumir porque, devido à vizinhança e os próprios familiares dizer que supostamente o abusador não é ele, é um tio. Então, assim, ele além de ter saído do flagrante e está ouvindo esses outros boatos. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, e mobiliza a rede de proteção. A vítima possui histórico de vulnerabilidade e agressão sexual. A menina já tem um filho de 11 meses, resultado de outro estupro sofrido aos 10 anos. A mãe e o bebê estavam recolhidos no abrigo devido a conflitos familiares. Quando ela engravidou, ela estava na casa dos pais, porque ela só estava no abrigo do município há cerca de mais ou menos um mês. E não sei precisar a data exata em que ela entrou e quem que ela entrou, mas acho que não chegou nem a fazer um mês de quando as educadoras começaram a suspeitar de que ela estaria gestante. E por conta disso foram fazer os exames e confirmou a suspeita da gravidez e ela teve que retornar à casa do pai, porque o abrigo em que ela se encontrava acolhida não possui aparato para receber criança gestante. De acordo com a conselheira, a lei permite a interrupção da gravidez neste caso se houver consentimento dos pais da vítima. Mas a mãe já teria declarado que não autoriza o aborto. Lá a gente tentou, um aborto legal, mas precisava da assinatura da mãe. E quando ele conseguiu falar com a mãe não autorizou. Ela alega que quer o DNA para saber de quem é a criança. A mãe se comportou dizendo que não queria porque aquilo era um crime. O que o Conselho Tutelar estava fazendo era um crime. Mesmo a gente dando todas as informações que hoje quem estava precisando de aparato psicológico era a criança, ela não se voltou atrás, não. A conselheira tutelar conta que atuou como voluntária num dos abrigos por onde a vítima passou nos últimos meses. Aos 11 anos de idade,
a menina sequer é alfabetizada. Os momentos de brincadeira com o filho de 11 meses são as poucas lembranças de que ela também ainda é uma criança. Ela necessita da infância dela, até porque a gente sabe que foi roubada, então ela tem a necessidade, a gente vê ela brincando com o meninozinho dela como se fosse duas crianças, então ela há necessidade. Eu sou voluntária, né, em um local em que ela estava, e lá ela pediu para aprender a ler e escrever. A delegada da DPCA, Lucivânia Vidal, também falou a respeito da situação que envolveu essa criança. O próximo passo é ouvir a criança, né? Ouvir a vítima, ouvir os pais da vítima. Então, o próximo passo é saber o cotidiano, como essa vítima vivia, com quem ela vivia, né? Se existia a proteção tanto da família como da rede, né? Para salvaguardar todo o comportamento dessa vítima. A vítima, ela já a segunda vez, a primeira vez, né? Então, sabe-se, através do inquérito que foi instaurado na época e encerrado, que o acusado faleceu. Extinguiu-se o procedimento em virtude da penalidade da acusação, né, em referente ao acusado. Mas isso não significa que o crime contra a criança se extinguiu. A penalidade, sim, certo? No entanto, aquela criança, ela foi vítima de um estupro. Por que ela foi vítima de um estupro? Então, para evitar a reincidência, o que aconteceu, infelizmente, deveria haver. Sim, houve, não houve. Então, cabe essa nova investigação fazer tudo isso. Quem é o suspeito, certo? Vamos procurar saber. Então, vamos ouvir com cautela, com respeito, essa criança. O que a senhora quer dizer é que, além do crime de estupro em si, a senhora deve verificar se houve crime de negligência em relação a essa menina? Com certeza, com certeza. A gente tem que apurar isso com mais afinco, porque a gente não pode ficar somente na parte do crime em si. E aí eu faço a minha parte do crime, o delegado tem que fazer isso, no entanto, acabou, e aí no final do próximo ano essa menina vai ser vítima novamente? Então não é assim. A rede de proteção tem que o quê? Proteger. Tem que proteger uma vítima que está patente, que ela está o quê? Vulnerável. Olha, a Defensoria Pública também emitiu uma nota agora há pouco a respeito desse caso. Nós temos a nota na tela para você que acompanha o Jornal do Piauí, que dá aí uma posição da Defensoria Pública, né, formada por advogados públicos, que tem o papel de oferecer orientação jurídica, representação nos tribunais para famílias que não têm dinheiro, né, para pagar. Esse é o papel fundamental da Defensoria Pública. E a nota diz o seguinte: sobre a situação da menor de 11 anos, que foi estuprada pela segunda vez, está grávida novamente, a Defensoria Pública do Estado do Piauí informa que nesta segunda-feira, né, hoje, o Núcleo Cível Especializado de Defesa da Criança e do Adolescente foi procurado pelas conselheiras tutelares, que já acompanham o referido caso, a fim de noticiar o ocorrido, bem como prestar informações e entregar documentos necessários para que possa ser analisada a situação e sejam então adotadas todas as medidas cabíveis e pertinentes. A Defensoria Pública ressalta que o caso é de extrema gravidade, o que demanda uma análise cuidadosa dos fatos, visando a integridade da menor, assim como reitera que está atenta e disponível para atuar buscando a garantia de direitos para o seu público assistido. Teresina, 12 de setembro de 2022. É a proposição aí da Defensoria Pública sobre esse caso. E eu me penitencio, porque eu acho que a sociedade, eu como integrante dela, a gente sempre discute coisas que são importantes de serem debatidas, é um debate pertinente, que é essa questão do tem que tirar o bebê, não tem que tirar o bebê. Tem que levar a gravidez ou não tem que levar a gravidez? Quem tem o direito de dizer que pode ou que não pode? E o médico? E o advogado? E não sei o quê? E aí termina sempre numa questão ideológica desse tamanho diante de um problema importante, que é a vida da criança depois. Durante um tempo, se estabeleceu uma novela em torno dessa história da menina. Na primeira gravidez,
Tem que tirar? Não tem. Aí a sociedade inteira participou desse debate, de um negócio assim, de uma invasão de uma privacidade inimaginável. E o mais importante que é, e agora? O que é que nós vamos fazer com a criança de 11 anos? Quem vai cuidar? Quem vai evitar? Quem vai proteger? Como é que vai? Ninguém se importou com esse assunto. Agora, pela segunda vez, o mesmo caso. Quando eu digo ninguém se importou com esse assunto, eu não estou falando especificamente de instituição X, Y e das pessoas. Estou falando nós, como conjunto de uma sociedade que precisa amparar os necessitados. E, ao mesmo tempo, enquanto nós estamos voltando a olhar para este caso dessa jovem, o que é importante, repito, nenhuma discussão é irrelevante, todas são importantes. Outras crianças estão passando pelo mesmo problema, sofrendo os mesmos riscos e a nossa, lembrando o que disse a delegada, a nossa rede de proteção, para não ficar personalizando culpados, a nossa rede de proteção está furada, está passando tudo e precisamos corrigir isso, mas muito rapidamente, porque nós estamos cada vez mais, convidados a discutir as superficialidades dos problemas, a parte mais externa do problema, a mais profunda está passando batido. E a gente não pode deixar. Não podemos ficar batendo cabeça em torno de questões menores e deixando o primordial, que é o cuidado com as crianças, no dia a dia, na proteção, para evitar que as coisas aconteçam, negligente. Então é preciso a gente botar a mão na consciência em relação a isso. Estamos vivendo muito de novelinha também, né? E deixando a coisa importante passar. Vamos cuidar disso, gente. Proteger as crianças. Construir a rede de proteção, como lembrou a delegada. Isso é fundamental para a gente ter uma sociedade mais justa e as crianças totalmente assistidas. Inclusive com o reforço do Conselho Tutelar, que corre muito atrás para tentar evitar esses casos.